Durante esse mês de julho, nós estamos acompanhando uma série de mensagens baseada nas 7 declarações que Jesus faz sobre a sua identidade, conhecidas pela sentença "Eu sou". São 7. O Evangelho de João é um evangelho escrito posteriormente aos outros 3 primeiros evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são conhecidos, Mateus, Marcos e Lucas, como evangelhos sinóticos, que significam que eles têm uma mesma estrutura. Cada autor inclui um pouco ali daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele sabe, daquilo que ele mesmo viveu, como é o caso de Mateus. Mas após já a partida desses apóstolos, João, ainda como o último apóstolo ainda vivo, ele sentiu-se usado pelo Espírito Santo para expor também aquilo que estava, daquilo das suas próprias experiências, como o último apóstolo vivo, daquilo que ele entendia que ainda precisava ser registrado. Por isso, nós temos um evangelho de João muito diferente, com algumas coisas que não se encontram em outros evangelhos. E João, ele busca mostrar que Jesus é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, e Ele propõe, então, incluir apenas 7 milagres de quem feitos por Jesus, mas, ao mesmo tempo, Ele propõe colocar ali 7 declarações que Ele mesmo ouviu de quem Jesus é. E essas 7 declarações começam com a declaração: eu sou o pão da vida. Nós já ouvimos isso através do pastor Rodrigo. Depois, eu sou a luz do mundo. E por fim, a última mensagem foi falada: eu sou a porta. Curioso que quando o apóstolo João ele está se propondo, eu entendo, e alguns comentaristas falam sobre isso, ele olha para Gênesis ali, quando o pecado rompeu sobre o jardim do Éden e trouxe as consequências pelas escolhas do homem e da mulher. E uma das consequências desse pecado é que Adão e Eva foram proibidos de comer do fruto da vida. E aí João vem agora e fala assim, que Jesus é o quê? Eu sou o pão da vida. Adão e Eva foram expulsos do jardim para que vivessem na escuridão como consequência do seu pecado. E João diz assim, que Jesus vem para ser a luz, trazer a luz em meio à escuridão, às trevas, consequência do pecado. Da mesma maneira, esse pecado de Adão e Eva quebrou uma comunhão que se tinha com o próprio Deus. E João fala que Jesus é a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem, será salvo. Jesus é essa porta de acesso para se ter novamente essa comunhão com Deus. E hoje nós vamos continuar e vamos abordar a 4ª declaração, quando Jesus se declara: eu sou o bom pastor. Abra a sua Bíblia, então, no Evangelho de João, no capítulo 10, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor João, capítulo 10. Esse capítulo ele começa com a primeira declaração, mas a última declaração, que é: Jesus, eu sou a porta. E nesse mesmo contexto, Jesus continua o seu discurso, e a partir do versículo 11, nós vamos ter essa 4ª declaração: eu sou o bom pastor. Vou ler então do versículo 11 até o versículo 17 ou 16. Vamos ver aqui como é que eu termino. Mas diz assim, versículo 11, capítulo 10: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregador foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge, porque trabalha apenas por dinheiro, e não se importa, de fato, com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por podermos, Senhor, agora nos debruçar sobre esta linda declaração de Jesus, que ela encontre, Senhor, lugar em nossos corações, que teu Espírito nos ajude, intercede por nós, e nos ajude, Senhor, a discernir a verdade, a justiça, o juízo, em nome de Jesus. Amém. A figura do pastor, nos nossos dias, não tem nada a ver com aquilo que era nos dias de Jesus. Na verdade, a imagem, a figura do pastor bíblico é uma imagem milenar. Talvez de todas as ilustrações, a ilustração, a figura do pastor, ela é a mais empregada na palavra de Deus. Nós vamos ver mesmo lá no Velho Testamento que temos personagens bíblicos que tinham um papel de ser pastores de ovelhas. O próprio Moisés, um grande líder que libertou o povo de Israel, em certo momento da sua vida, ele ocupou-se de pastoreando ovelhas. Davi, o grande rei Davi, começou a sua primeira fase da vida ali, vamos dizer assim, pós-maturidade, pastoreando ovelhas. Se tornou um grande rei, mas é conhecido também como pastor de ovelhas. Os próprios profetas muitas vezes registram a ilustração do pastor para mostrar ali funções de liderança que eram aplicadas ao papel do pastor. Um pastor, uma pessoa que cumpria um papel pastoral no Antigo Testamento, ele cumpria 4 funções básicas. Primeiro, ele era um guia, porque ele caminhava na frente dos animais. Uma segunda função é porque ele era um provedor, ele provia alimentação, ele levava o rebanho aonde havia o alimento, as pastagens. Se ele guiava e ele era o provedor, ele também era um defensor, ele era um guarda, ele salvava, libertava, afastava o perigo do rebanho. E por último, uma quarta função de um bom pastor, como é o título do texto, ele também se ligava afetivamente à sua criação, ao seu rebanho. Ele sabia, ele conhecia, sabia distinguir um animal do outro. Isso então faz com que a palavra pastor, a figura do pastor, se torne a figura mais usada no texto bíblico para ilustrar um bom exemplo de liderança. E isso desde o Antigo Testamento. Não é por acaso que, mas depois de Jesus, começou-se a buscar em líderes da igreja papéis como o de um pastor de ovelhas. O texto de Efésios, quando Paulo escreve a sua igreja, e ele destaca as funções dos líderes, ele diz lá que Deus escolheu alguns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A palavra pastor, ela é incluída, trazendo essa imagem do pastor de ovelhas. Mas o título de pastor nunca foi empregado no Novo Testamento. Você não vai ver nenhum outro grande líder que tinha como título pastor. Você tinha apóstolo, você tinha diáconos. Os primeiros supervisores da igreja local naquele tempo assumiram o título de bispos. Então, o bispo é aquele que é um supervisor, ele está supervisionando, muitas vezes, mais de uma comunidade, mais de uma igreja. Foi somente
com a reforma protestante é que a palavra pastor, como função, começou a ter uma mutação para se tornar um título. O próprio Martinho Lutero costumava chamar os líderes da igreja luterana de pastor em alemão. Eu não sei como é essa palavra em alemão, mas se você sabe, depois reparta comigo. Mas sabe-se que foi, então, os primeiros reformadores começaram a, de alguma maneira, ter ali uma separação das titularidades que eram usadas pela Igreja Católica, como bispo, padre, e assim vai. Então, buscou-se uma outra palavra e trouxe, então, a palavra pastor. 1000 e tantos anos depois, nós estamos vivendo uma nova realidade evangélica, que, naturalmente, nós chamamos de pastor aqueles que lideram as igrejas, e eles recebem, inclusive, esse título, um título de pastor. Mas se torna também algo, muitas vezes, perigoso, porque nós, ao evidenciarmos o nome pastor como título, deixamos de prestar atenção no que significa funcionalmente ser um pastor. E muitas vezes nós olhamos para homens, e agora também mulheres, que são intituladas pastores e pastoras, e de alguma maneira olhamos para ela como modelos de liderança. Mas, por mais competentes que essas pessoas são e são vocacionadas no seu coração, ainda fica aquém do que significa ser um pastor. Jesus, ele começa declarando, em primeiro lugar, nesse contexto, porque ele retrata essa metáfora do campo. Ele, inclusive, começa o capítulo 10 dizendo que eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, ele começa a trazer esse contexto, novamente, do pastor bíblico, do pastor de ovelhas. E ele, inclusive, fala da porta, título da mensagem anterior. Até que, em certo momento, ele aponta para a função desse pastor. E ele fala algo muito interessante que eu quero destacar, que ele diz assim: eu sou o bom pastor. A palavra bom para nós em português, ela é uma palavra, no meu caso, eu sempre interpreto ela como alguma coisa assim, um pouquinho acima da média. Algumas escolas, às vezes, até tinha lá uma graduação, regular, bom, muito bom, excelente. Aí, então, o que a gente acha? Que o bom está lá no meio, né? É melhor que regular, mas dá para melhorar. Quando é melhor, então é muito bom, é ótimo. E aí pode-se cair num equívoco de achar que o que Jesus está dizendo é isso. Que um bom pastor, um pastor acima da média, que ele é esse pastor. Porque aí ele está se declarando, eu sou um bom pastor. Mas o bom aqui, no texto original, ele se identifica com o bom da criação. Quando Deus criou todas as coisas, ele viu e achou que era bom. Esse bom do hebraico é perfeito, é capaz. Ele é verdadeiro. Ele significa uma perfeição exemplar. A ponto de que quando ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele diz assim, que era muito bom, muito perfeito. Então, quando Jesus se declara, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, em português claro, eu sou o pastor perfeito. O pastor que tem todas as funções que se esperam dele, como guia, como provedor, como defensor, que se liga afetivamente. Ele é o único capaz de cumprir com o papel de pastor.
por isso, ele se declara: eu sou o bom pastor. O Fábio é um pastor. Eu ocupo esse papel e essa função de pastor, e dentro da ordem dos pastores, eu também tenho o título de pastor, mas ainda assim, não me comparo a Jesus. E cada um de nós precisa, muitas vezes, ajustar o foco, porque as figuras humanas, elas de alguma maneira, eu creio que elas geram uma deturpação do papel de pastor, e a gente começa a, de alguma maneira, ficar frustrado com os pastores. Essa semana começou uma jovem mãe em casa, nos dando assistência na limpeza da nossa casa, começando com uma profissional nova, e papo vai, papo vem, ela falou assim: vocês são evangélicos, né? Aí falou assim: também por quantidade de Bíblia, né, que a gente tropeça nas Bíblias, eu não vi isso. Falei: somos, sei que. E aí a Dani foi falar: a gente frequenta a igreja batista, tal. Aí eu furei a bolha e falei assim: então, eu sou pastor. É? E ela, conversa vai, conversa vem, ela falou assim: eu fui casada com um pastor. Isso, antes disso ela falou assim: eu não estou mais indo na igreja, eu estou afastada. Eu fiquei um pouco desencantada. E isso, a história já é triste. E ela fica mais triste ainda quando ela fala assim: eu fui casada com um pastor. E eu já tinha percebido, porque o nome do filho dela mais novo é Isaac. Aí eu falei: Isaac, quem dá nome de Isaac na criança, né? Então pode ser crente, não é possível. Mas essa é a parte engraçada da história. A parte trágica é que ela foi casada com um pastor. Enfim, e eu já estava estudando para falar sobre pastor. E o que acontece? E agora até vou até usar mais um exemplo, tá? Tem um documentário agora na Netflix, de uma cineasta documentarista, Petra Chaves, e ela se propõe a fazer um documentário sobre uma parte de nós evangélicos, e destaca muito um certo pastor midiático, que toma quase que 80% do conteúdo do documentário. E, para mim e para você, talvez, esse documentário não vai ser um bom documentário. A gente, como cristãos evangélicos, a gente entende que talvez ele não traz ali todo um retrato mais amplo. Mas imagina as outras pessoas que nem têm tanto contato com o nosso ambiente evangélico, quando olham aquele pastor que mais se destaca e fica pensando: isso daí é ser pastor? Então, não preciso disso. E, de fato, ninguém precisa disso. Ninguém precisa de um pastor. Ninguém precisa de mim como pastor. O que nós precisamos é do bom pastor. O bom pastor, o perfeito pastor, Jesus. E aqui eu quero mostrar para você algumas características desse bom pastor. Quais os benefícios que nós temos em ter Jesus como nosso pastor. E um detalhe: para ter Jesus como pastor, a gente precisa ser ovelha. Vou falar de novo. Para que nós tenhamos Jesus como nosso pastor, é preciso ser ovelha. Você já fez alguma vez algum tipo de exame de teste vocacional, ou entrevista de emprego? Aí a pessoa fala assim: se você pudesse ser um animal, que animal você gostaria de ser? Eu nunca fiz, mas eu queria tanto ter feito, porque eu queria responder. Eu queria ser um tubarão branco, 4 metros, que nada, com a boca aberta, que não para por nada, e que devora tudo, que está no auge lá da cadeia alimentar, soberano pelos oceanos. Eu queria ser um tubarão branco. Agora você já sabe. Né? Mas é o que as pessoas querem ser: leão, falcão, gavião, sei lá, né? Será que tem alguém aqui que um dia falou assim: eu quero ser ovelha? Eu não sei quantos de vocês têm experiência agrária, pecuária, e já viu as ovelhas, já viu um rebanho de ovelhas. Pensa num bicho burro.
Pensa num bicho que se mete em encrenca. Rubim tinha lá, né, na chácara dele, lá, a mãe dele lá cuidava lá. E outro dia nós fomos lá na casa lá da dona Wanda, lá, ela falou assim, me desfiz, porque eu não aguentava, era muito trabalho. Dá muito trabalho. Pensa num bicho que dá trabalho. E aí? Então, aí a gente começa a entender um pouco do desafio. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, nós somos isso. Nós somos essas ovelhas que dão trabalho. Mas quais são os benefícios de nós termos um Deus que veio até nós e se prontifica a ser o nosso pastor, o bom pastor, o pastor perfeito? A primeira coisa que nós ganhamos em benefício é que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele dá a sua vida, isso é lindo. Ele diz lá, o bom pastor se sacrifica pelas ovelhas. E o sacrifício desse pastor não é um sacrifício em que ele ganha alguns arranhões, ele fica algumas noites sem dormir, ele fica com cheiro de ovelha. Isso é sacrifício, mas isso ainda é pouco, porque o que ele faz, ele se sacrifica, doando a sua vida. É um sacrifício vicário, substitutivo. Porque quem merecia morrer é as ovelhas, que entram, né, nas mais diversas confusões. E quem vai lá livrar a ovelha? Jesus. Ele se sacrifica. Ele dá a sua vida voluntariamente. O texto diz, eu dou a minha vida. E quando eu leio esse texto, é claro que eu me coloco como alguém que busca imitar Jesus, inclusive nas suas funções de pastor. E eu fico pensando, porque a primeira já vem assim, né, direto, né? Dá a vida. E eu fico pensando, será? Pela Dani até daria a minha vida, mas pelo Rogério... Desculpa, Rogério, você é um cara legal, gosto de você. Mas eu teria dúvidas. Agora, Jesus não tem dúvidas. A Bíblia diz, nos evangelhos, que Jesus não titubeou. Ele não teve medo, mas ele enfrentou o seu chamado. Porque o que nós precisamos entender é que o maior dos papéis de Jesus era ser o Cordeiro perfeito, que assume o nosso lugar na cruz. John Stott, num livro que eu considero um dos melhores livros escritos pelo John Stott, A Cruz de Cristo, é um catatal assim, mas que vale a pena. Tem um outro amigo pastor que diz que tem alguns livros que você precisa ler nessa vida antes de partir para uma próxima. A Cruz de Cristo é um desses livros. E ele diz lá, a cruz não foi um acidente trágico, mas um propósito central da missão de Jesus. Ele veio para morrer por nós. Esse sempre foi o propósito de Jesus. Ele veio para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, da minha burrice, da minha idiotice, da minha ignorância, da minha teimosia, do meu orgulho, da minha prepotência. E aqui a gente tem inúmeros pecados pelos quais nós somos condenados. E Jesus veio para se doar, se colocar. Jesus, ele não é surpreendido pela cruz, ele a abraça voluntariamente, ele dá a sua vida por nós, não por ovelhas fortes, mas por ovelhas perdidas, fracas e vulneráveis. Jesus não apenas cuida de nós, Jesus morreu por nós. O verdadeiro evangelho não é centrado naquilo que você faz por Deus, mas no que Deus fez por você em Jesus. Por isso que a gente diz que o evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia. Ele não é um bom conselho. Bom conselho, você diz assim, olha, se eu fosse você, eu faria isso. Isso não é evangelho. O evangelho é dizer, tem um pastor, que é o bom pastor, que morreu por você, que dá a vida para que você viva e que você não morra.
Essa é a essência do Evangelho. Mas temos outros benefícios. O texto também diz que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. O texto, no versículo 14, 15, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu as conheço e sacrifico a minha vida pelas minhas ovelhas. Lembra que eu falei que um dos papéis de um bom pastor do Antigo Testamento é que ele se liga afetivamente às suas ovelhas? Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. O texto aqui no início, ele diz aqui no versículo 3, o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele se aproxima, ele chama as suas ovelhas pelo nome. O bom pastor nos conhece pelo nome. Se eu fosse ter um rebanho de ovelhas, eu já tinha um monte de nome para dar para as minhas ovelhas. Algodão doce, nuvenzinha, bolinha, pé de meia, caixinho de anjo, sapeca, pula-pula, fofucha, meia-noite, pompom, tricôzinho, fiapo. São nomes afetivos. Não é que nem o outro lá que chama assim, pé de rato, né? Cabeçudo, orelhudo. Esse é o diabo. O diabo nos chama pelo nosso pecado. O diabo não quer nos chamar pelos nossos nomes. O diabo nos chama pelo aquilo que a gente apronta. Aqui é um mentiroso, adúltero, fofoqueira, beberrão, malandro, ladrão, bandido. Essa é a melhor maneira, essa é a maneira como o diabo nos chama. Agora Jesus, o bom pastor, ele nos chama pelo nosso nome. Jairo, Natasha, Eliane, Clara, Paulo, Rubens, Lucimara. Isso é lindo. Porque nós podemos nos aproximar desse bom pastor, sujos, esfarrapados, sujos de pecado. Mas esse bom pastor, ele nos chama pelo nosso nome. Nós nos envergonhamos muitas vezes, e às vezes a gente se afasta do bom pastor, verdade. Porque nós nos sentimos inadequados, nos sentimos sujos. E a gente, equivocadamente, a gente deixa de se envolver, de se relacionar com esse bom pastor. Mas ele nos ama, ele tem uma ligação afetiva conosco. Ele nos conhece, ele nos quer perto. Ele não se incomoda com o nosso mau cheiro, nem com a nossa sujeira. Porque ele nos ama, ele nos conhece pelo nosso nome. Tim Keller, num outro livro também muito bom, chamado Deus Pródigo, ele diz assim: Jesus não apenas sabe tudo sobre nós, mas ele nos ama em tudo que ele sabe. Não diminui o amor de Jesus por nós, mesmo ele entendendo a nossa ficha suja. E não só ele ama, mas ele, como nós já entendemos, ele morreu por nós. E nós não precisamos nos envergonhar, nós temos livre acesso a esse Jesus, esse bom pastor, que ele anseia para se encontrar conosco, para nos acolher. Em um mundo onde muitos se sentem invisíveis e solitários, Jesus conhece a cada um de nós de maneira profunda. Ele não é um pastor distante, ele está perto, envolvido e presente. Agora também Jesus não só é aquele que morre por nós, o bom pastor que dá a sua vida, é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, ele também é um bom pastor que reúne todas as suas ovelhas em um só rebanho. Jesus declara isso no verso 16, quando ele diz: tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, devo trazê-las também, elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui Jesus antecipa o alcance universal que o Evangelho terá.
judeus, gentios, todos os povos serão reunidos num só rebanho, um só pastor. A gente vive hoje dentro de um contexto social de divisão de igrejas, e temos igrejas, temos denominações. E eu não gosto de nunca dizer que existem denominações ruins, denominações boas, ou igrejas boas, igrejas ruins. Eu gosto de olhar de uma maneira assim, existem denominações mais puras e menos puras. Mas todas elas têm as suas impurezas, têm as suas idiosincrasias. Eu aprendi essa palavra nova agora. Ó. Consegui falar pela primeira vez. Não vou tentar de novo. E o que acontece é que a gente olha para esses pequenos rebanhos. E nós, de alguma maneira, caímos nessa armadilha, então, de generalizar que todos os rebanhos são assim, que tudo é assim desse jeito, que aquele pastor... E que, na verdade, nós precisamos entender que, por mais que a gente não se dá muito bem com algumas pessoas, o fato é que, no futuro, nós seremos um só povo, um só rebanho, um só pastor. E que nós precisamos entender essa realidade, que aqui Jesus está antecipando o que vai ser o futuro. Christopher Wright, num livro chamado A Missão de Deus, ele diz assim, a missão do bom pastor não termina em um cercado exclusivo, mas se estende a todas as nações, a todos os povos e a todos os que ouvem a sua voz. E ainda existem ovelhas que estão sem pastor. Ainda existem ovelhas que estão sem pastor. Ontem teve um casamento aqui na igreja, feito aqui na quadra, e entre uns convidados eu tive a oportunidade de conhecer um que se declara ateu. Foi curiosa a minha conversa, porque é uma pessoa muito inteligente, e eu até entendo que ele é mais inteligente que eu não consigo entrar numa discussão com essa pessoa. Mas eu conversei e tentei criar uma conexão. Engraçado que ele falou assim, você já leu o Alcorão? O Corão, né, que é o certo. Eu falei assim, não, tem que ler. Você não é um homem da religião? O homem da religião precisa conhecer as outras religiões. Está certo, não está errado. Mas ele falou assim, eu sou ateu. Eu conheço tudo. Eu conheço todas as religiões, eu estudei. Eu dou aula. Dou aula de história das religiões. E de novo ele dizia, mas eu sou ateu. Eu só consegui olhar para essa pessoa com compaixão, entendendo assim, essa é uma ovelha que está perdida. Porque às vezes, num rompante de emoção, a gente fala assim, então que se lasque. Se vira, né? Cada um no seu quadrado. Que, entre parênteses, todo ateu é uma pessoa de fé. Porque ele crê que não existe Deus. É um salto no escuro. É uma fé. E aí o que a gente pode dizer? Tá bom, então, né, se vira. Mas a gente precisa entender que são pessoas que ainda não conheceram o bom pastor. E que existem essas ovelhas perdidas, ovelhas inteligentes, às vezes, até ovelhas mais, vamos dizer assim, mais teimosas, sabidas, mas são ovelhas. Nós não podemos cair na armadilha de decretar o juízo sobre nenhuma pessoa. Porque quando eu converso com vocês e a gente fala sobre missionalidade, sobre sermos uma igreja missionária, eu já falei isso outras vezes, que quantos filhos Deus deseja ter? A resposta é todos. Quantas ovelhas Jesus deseja ter no seu rebanho? Todas. Todas as ovelhas. E nós não podemos perder essa realidade. O rebanho de Deus, ele é multiforme, ele é multicultural, ele é missionário.
Se você ouviu a voz do pastor e creu, você já faz parte desse rebanho. Mas existem pessoas que não fazem parte desse rebanho. E a pergunta que não quer calar: você já ouviu a voz do bom? Porque lembra qual foi ali a declaração que eu fiz antes de tudo, que eu disse? Que para ter Jesus como bom pastor é preciso ser ovelha. E que ovelha é essa? É uma ovelha que ouve a voz do bom pastor. E a pergunta que nós precisamos responder diante de tudo isso é: você é uma ovelha de Jesus? Você que está aqui hoje, que acordou, que se preparou, que se vestiu, alguns até estão aqui passando frio. Por que você está aqui? Você é uma ovelha de Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem vivido a vida oferecida por Jesus? Você tem desfrutado da segurança do bom pastor, do cuidado, do afeto do bom pastor? São perguntas que cada um de nós precisa responder. Porque ou nós entendemos, conhecemos esse pastor, temos ele como nosso bom pastor, ou a nossa fé é uma fé vazia. É uma fé que não tem significado. Por isso, para mim, a conclusão daquilo que eu vejo, quando Jesus se declara o bom pastor, é a pergunta: eu conheço esse bom pastor? Eu já me permito ser cuidado por esse bom pastor? Eu ouço a voz desse bom pastor? Eu me relaciono com esse bom pastor? Porque essas são perguntas importantes, que elas precisam de uma resposta. Mas apenas cada um de nós pode dar essa resposta. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje permitindo que Jesus seja o seu bom pastor. Porque Ele te ama, Ele te conhece pelo seu nome, Ele conhece sua ficha suja, Ele sabe tudo que você fez, inclusive até antes de entrar aqui dentro. Mas isso para Ele não importa, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente cantou agora, maravilhosa graça. Não permita que o inimigo das nossas almas nos engane e que destaque o nosso pecado frente à graça de Deus. Porque o bom pastor Jesus, Ele nos acolhe, Ele nos quer bem, Ele nos chama pelo nome. Jesus ama cada um de nós, do jeito que nós somos. E como ovelhas, nós precisamos permitir-nos sermos cuidados por Jesus. Creio que às vezes nós somos aquelas ovelhas que mais teimosas, a gente fica assim meio que a uma certa distância. Não muito perto, mas também não muito longe. Mas o bom pastor, Ele quer nos acolher, Ele quer nos abraçar, Ele quer sentir o nosso cheiro. Não tenha pudores diante de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue-se completamente. Permita que, se for o caso, Ele te carregue no colo. Porque o bom pastor, ele deseja ter todas as suas ovelhas no seu rebanho. Não seja teimoso. Não seja egoísta. Mas entregue-se, reconheça que você não consegue. Mas Jesus pode. Nós estamos vivendo um momento em que eu tenho repartido com vocês uma visão de que eu sonho que nós sejamos uma igreja que expresse o evangelho de Jesus, a graça de Jesus. Sejamos uma igreja onde o bom pastor seja de fato o pastor dessa igreja. E eu quero aqui responder uma pergunta: como podemos expressar esse caráter de Cristo enquanto igreja? E eu tenho repartido isso. Quando eu falo que nós queremos ser uma igreja acolhedora, discipuladora, uma igreja missional, a declaração de Jesus e a sua ilustração, quando Ele se declara, eu sou o bom pastor, nos responde e nos permite ver que nós estamos
neste caminho, que é o caminho que Deus deseja. Porque quando nós queremos ser uma igreja acolhedora, nós queremos dizer que o bom pastor nos conhece e chama cada um pelo seu nome. Ser uma igreja acolhedora é refletir esse pastor que recebe a todos e que acolhe a todos. Quando nós dizemos que queremos ser essa igreja discipuladora, nós queremos dizer que Jesus é o nosso guia, Ele vai cuidar, Ele vai muitas vezes nos limpar, Ele, se for o caso, Ele vai nos disciplinar, mas é Jesus que vai fazer isso. E Jesus também, na ilustração do bom pastor, reflete a missionalidade que queremos ter, porque o bom pastor busca as ovelhas que ainda não estão no seu rebanho. Esse é o nosso caminho como igreja. Talvez você veio hoje também conhecer-nos como Primeira Igreja Batista de Campinas. Talvez você veio aqui porque você viu que nós somos a primeira igreja. Outros até vêm aqui porque nós somos a Igreja Batista. E também porque estamos em Campinas, mas nada disso para nós é importante. Para nós aqui o importante é que nós cremos que Jesus é o bom pastor. E é Ele quem nos acolhe, e quero dizer que Ele também acolhe você, e que você aqui será muito bem-vindo, e nós ficamos felizes que você aqui conosco. Mas sabe que nós somos todos ovelhas, temos as nossas dificuldades, as nossas manias, mas nós cremos que o bom pastor cuida de nós, e nós vamos sempre dar liberdade para que o bom pastor nos guie, nos acolha, nos proteja, nos molde e se relacione com nós. Aqui nós queremos sempre ouvir a voz de Jesus. Nenhuma voz será mais importante do que a própria voz do Cristo. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por podermos ouvir a voz de Jesus e podermos, Senhor, ouvir essa forte declaração que Ele é o bom pastor. Eu não sei quantas pessoas aqui hoje, Pai, têm dores, machucados, feridas, por causa talvez de alguns mercenários, como o texto diz, que cuidam do rebanho por dinheiro, cuidam do rebanho por interesses próprios. Mas aqui, ó Pai, nós queremos ser um rebanho cuidado por Ti, queremos ouvir a Sua voz, queremos ser somente ovelhas, pastoreadas pelo bom pastor, Jesus, o Filho de Deus. Que a próxima canção, ó Pai, seja a nossa oração, uma oração de resposta a este convite que o Senhor faz a nós para pertencermos ao seu rebanho. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.